Olha, o vídeo de hoje veio de um comentário. Dá uma olhada aqui. Então, vamos aprender um pouco mais sobre as especiarias. Olá, eu sou o chefe Guilherme Guzella e hoje eu quero te ensinar a utilizar temperos diferentes, especiarias. Porque uma das grandes diferenças entre o cozinheiro de casa e o cozinheiro profissional é que o profissional ele se expõe a essas coisas e acaba descobrindo mais temperos. A gente em casa muitas vezes usa cebola, alho, salsinha, cebolinha e acaba se limitando um pouco nisso. A ideia é que você conheça mais as especiarias. Bom, um dos fatos que a gente tem é que uma boa parte do mundo foi descoberta por causa das especiarias, não é verdade? A rota para as Índias, que ia buscar essas especiarias, estava em monopólio de alguns reinos na época e, por exemplo, Portugal e Espanha queriam ir buscar uma nova rota para buscar essas especiarias lá no Oriente, Índia, China, e daí surgiram todas essas especiarias que a gente tem aqui. Por exemplo, a pimenta do reino. A pimenta do reino vem também do Oriente como um dos temperos que a gente até mais usa. Olha aqui, até tem aqui atrás 2 moedores, tem outro lá atrás, que é de pimenta do reino também. Lógico, a pimenta do reino moída na hora é sempre melhor, mas deixa ela aqui do lado, a gente já vai falar um pouquinho dela, que hoje o foco são esses aqui, essas especiarias aqui. Bom, quando a gente fala de temperos e especiarias, a gente fala aí de mais de 30, 40 tipos de temperos, se duvidar muito mais. Agora eu quero te mostrar alguns que você encontra na prateleira do supermercado e que muitas vezes fica na dúvida de comprar para poder utilizar. Então eu vou te ensinar a utilizar eles no dia a dia, na prática, e no final eu vou te ensinar um sal temperado. Então fica ligado até o fim do vídeo para eu te mostrar essa receita de sal. É o sal que eu uso em todas as receitas aqui, eu vou te ensinar a fazer. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar um por um aqui e a gente vai conversando. Eu vou começar com os mais simples e óbvios, mas que são um pouquinho diferentes do que a gente está acostumado. Eu tenho aqui, ó, cebola e alho. E a diferença entre essa cebola e o alho é que eles estão em pó. E qual a facilidade de utilizar a cebola e o alho assim? A cebola, por exemplo, na hora que a gente vai refogar ela tem muita água. E daí, às vezes, é difícil da gente conseguir tirar o sabor que a gente quer e a cebola fica com um cheiro não tão agradável assim. Se você não quiser esse cheiro não tão agradável, é legal usar a cebola em pó. Eu gosto bastante dela para fazer temperos. Então, quando eu vou temperar uma carne, o meu filho gosta muito de coração de galinha quando a gente faz churrasco. Então, eu tempero com um pouco de cebola e alho em pó. Você pode utilizar ele, inclusive, para preparar um caldo de legumes ou um caldo de frango na tua casa e fazer o teu pozinho e utilizar a cebola e o alho desse jeito. O alho é a mesma coisa, a gente tem ele em pó aqui, muito mais fácil da gente conseguir aplicar ele no dia a dia e ele vai ficar com um sabor mais pronunciado. Funciona bem para a gente poder fazer os rubs, né, os dry rubs que os americanos costumam passar na carne, tanto um quanto o outro, e também funciona para a gente fazer temperos um pouco mais fortes de sabor e que a gente não pode ter o ingrediente in natura. Tem uma asinha que os americanos fazem também que chama Buffalo Wings. Elas são umas asinhas fritas e ficam bem temperadas. Assim como tem aquela cebola do Outback que é super bem temperada. Aquilo tem cebola e alho em pó, só para você ter ideia. Não dá para colocar a cebola e o alho in natura ali. Então eles colocam cebola e alho em pó. Começa a pensar, quando você vê no supermercado, a utilizar esses dois. Agora nós vamos para o segundo ou terceiro mais conhecido aqui, que é o louro em pó. O louro em pó é super legal para você fazer os temperos onde o louro iria naturalmente, no feijão, nos legumes, nas leguminosas também. Só que a vantagem do pó é a facilidade de aplicação. Só que aí entra um cuidado. O louro, se ele utilizado em grande quantidade, ele pode até ser tóxico. Lógico que isso tem que ser uma quantidade muito grande, mas é da gente tomar cuidado. Não colocar tanto, mas é legal colocar um pouquinho. O cheiro do louro é muito legal. E como ele é uma erva de longo cozimento, você pode colocá-la no começo de uma preparação e ir cozinhando. Aonde que eu colocaria esse louro? Para fazer um bolonhesa. Eu coloco ele um pouquinho lá no comecinho e deixo ele cozinhando o tempo inteiro. A vantagem é que você não precisa ficar caçando as folhas de louro e tirar elas depois. Então, usa o louro em pó. Um outro que também é conhecido nosso, mas a gente talvez não tenha visto ele em pó, é esse aqui, é o gengibre em pó. Ele tem o mesmo cheiro do gengibre, só que a diferença é a facilidade de aplicação. Eu posso colocar ele nos temperos também. Então eu posso colocar para temperar uma carne de porco, uma carne de frango, ele vai muito bem. Na carne vermelha, carne bovina, não tanto. Agora, em carnes de peixe também, ele combina bem. Assim como a gente tem a combinação lá no sushi, né, nos orientais do gengibre, ele
também combina bem. Mas para mim a melhor combinação dele é com frango e com a carne de porco, a carne suína. Agora, ó, a gente falou dos 4 mais comuns e eu quero entrar nos 4 que a gente encontra por aí, mas talvez a gente nunca tenha trabalhado com eles. Então a gente vai começar por um que é polêmico, porque as pessoas dizem que não gostam. Norte e Nordeste do Brasil usam bastante e o Sul, Sudeste, Centro-Oeste um pouco menos. Coentro. Só que existe uma diferença entre o coentro em folha e o coentro em grão. E quando a gente fala de coentro em grão, eu estou falando de algo muito mais cítrico, um cheiro que lembra até um pouco de laranja. E esse tempero vai bem com carne de porco, de novo, vai bem com uma carne de ovinos, por exemplo, ovelha mesmo, ou até carneiro. O coentro vai super bem. Coentro em grão, lembra disso. Esse coentro em grão que eu tenho aqui, na verdade ele é moído, então ele foi seco, você pode tostar ele um pouquinho e moer. Dá para usar ele inteiro? Dá. Onde ele é utilizado normalmente? Picles e conservas. Aqui a gente utiliza para temperar mesmo. Você vai colocar ele naquele refogadinho que você está fazendo de carne de porco ou na carne de frango mesmo. Pode ser uma carne moída? Pode. Agora funciona muito bem na carne de porco in natura, aquela pedaçuda mesmo, você vai temperar ela com o coentro em grão. Fica um gosto maravilhoso. O coentro também é muito utilizado pelos cervejeiros. Quando vão fazer alguns tipos de cerveja, o coentro em grãos entra super bem. O outro que a gente conhece bem e alguns lugares utilizam mais, de novo, o Nordeste usa mais do que o resto do Brasil, é o cominho em pó. O cominho em pó funciona muito bem para carne vermelha, esse sim, para carne bovina como um todo, e ele é utilizado para saborizar, para dar uma presença muito maior. O cheiro do cominho é o cheiro da comida mexicana, para você ter uma ideia, e ele é muito utilizado em longos cozimentos. Eu sou de Curitiba e aqui no Paraná, no litoral do Paraná, nós temos o barreado. É um prato feito com carne, uma carne dura, que é cozida por até 24 horas numa panela de barro fechada com uma liga de farinha de mandioca para que ele fique fechado e quase uma pressão lá dentro. Nessas 24 horas ele vai pegando o sabor de tudo que tem ali e uma das coisas é o cominho em pó. Se você quiser utilizar o cominho na carne bovina, sempre lembra, com parcimônia. Por quê? Vai devagar. Ele tem um perfume muito forte e depois de cozido ele acentua ainda mais. É um produto para você colocar um pouquinho lá no começo do cozimento para ele ir trabalhando esse sabor, não é para colocar no final. Outra dica legal é você colocar um pouquinho na carne moída, ela vai ficar com um perfume um pouquinho mais mexicano, funciona super bem. Sobraram 2 aqui, e esses 2 aqui são bem do meio do Oriente. Então a gente está falando aqui do zátar. O zátar é um tempero árabe, era uma folha árabe que é da família do tomilho, da família do orégano. Só que essa folha ela tem vindo cada vez mais em extinção. E para preparar o zátar hoje em dia, se utiliza uma mistura de ingredientes. Essa mistura vai tomilho, orégano e manjerona, normalmente numa proporção igual. Então é uma colher de cada um deles para fazer uma mistura. Em alguns locais do Oriente Médio se utiliza também o sumac ou sumagre, que é uma flor que deixa um pouquinho azedinha. É muito gostoso, dá uma sensação de adstringência. Adstringência é aquela limpeza de boca. Quando você come alguma coisa, ele dá aquela limpada na tua boca. Funciona bem também. Então, se você quiser fazer na tua casa, até dá para fazer o zátar. Se você quer saber como é que faz, comenta aí, de repente eu faço um vídeo sobre isso. Mas dá para comprar pronto. E outro ingrediente bem legal, você pode ver ó, aí na imagem, tem as sementes de gergelim. Pode ser torrado ou pode ser o branco. Eu prefiro usar o torrado. E ele fica uma mistura bem interessante. Naquela mistura que a gente falou antes, do tomilho, da manjerona e do orégano, tem gente que coloca um pouquinho do coentro em pó. Mas não precisa colocar necessariamente. São misturas regionais que vão se adaptando. E como é que você usa o zátar? Pode ser em cima de uma esfirra, pode ser dentro do recheio e se você quiser colocar ele como um tempero, você pode misturar numa proporção de 1 para 1. Uma colher de zátar, uma colher de azeite de oliva. Misturou bem, ele vai fazer uma pastinha bem fina, bem lisa e você pode jogar por cima dos ingredientes. É super legal. E eu gosto de usar o zátar como tempero para o dia a dia, para várias coisas. Ele é bem leve e o tempero dele complementa várias outras coisas. Eu gosto de usar ele na carne de porco e gosto de usar ele na carne bovina. Então experimenta na tua casa, veja a diferença que dá.
E por último eu tenho aqui a pimenta síria. A pimenta síria é uma mistura de 5 ingredientes. A base dela é pimenta do reino, ela vai pimenta jamaica, é uma pimenta que eu gosto muito de utilizar e ela não é tão apimentada, ela combina inclusive muito bem com chocolate, anota essa dica. Então ela tem pimenta do reino, pimenta jamaica numa proporção normalmente de 2:1. Então se tem 2 colheres de sopa de pimenta do reino, tem 1 colher de sopa de pimenta jamaica. Vai mais ou menos ali também 1 colher de canela, meia colher de cravo e meia colher de noz moscada. Tudo isso moído, tudo isso ralado, bem fininho. Essa mistura da pimenta do reino, pimenta jamaica, noz moscada, cravo e canela deixa esse sabor bem característico da região da Síria. Por isso o nome dela. Ela chama pimenta, mas não é tão apimentada assim. Eu gosto de utilizar ela principalmente na combinação com cordeiro. Então, quando eu vou fazer uma kafta de cordeiro, acabo colocando. E o sabor da minha kafta, particularmente, eu gosto de misturar bastante isso aqui, o zátar e a pimenta síria. Ele sai um perfume bem gostoso que lembra bastante aquela região do Oriente Médio. E lembra, esses temperos que eu estou falando para você não são só para utilização em culinárias regionais. Eu uso no dia a dia e é por isso que agora eu quero te ensinar um segredo, a fazer um sal temperado. Deixa eu pegar uma bacia, deixa eu pegar uma tigela e a gente vai montar isso aqui na frente. Bom, para começar tudo então tá bem organizadinho. A gente vai começar com o sal. Eu uso uma proporção, só para você ter ideia, de 7:1. Então são 7 partes de sal para 1 parte de todos os temperos juntos, não é uma parte de cada tempero, calma lá. Então eu vou colocar aqui colheres rasas de sal, 7 colheres. Com essa base aqui, agora eu vou misturar os outros ingredientes. Isso é gosto meu. Se você quiser fazer em casa, você pode misturar qualquer coisa que você quiser. Sempre na proporção de 7:1. De preferência, se for em peso, melhor. Se tiver uma balancinha em casa, é sempre bem-vindo. Eu começo então com a pimenta do reino. Eu não falei dela hoje, mas eu começo com a pimenta do reino, ela é a base para mim. Metade do tempero que eu vou colocar é pimenta do reino. Então, mais ou menos aqui, ó, meia colher de sopa de pimenta do reino. E agora a gente vai colocando os outros ingredientes a gosto. Eu gosto de colocar bastante alho e cebola porque eles ajudam a saborizar. Lembra que quando você faz um sal desse temperado, você está reduzindo a quantidade de sal que você coloca no alimento, porque esses temperos vão ajudar a ressaltar o sabor dos alimentos e você não vai usar tanto sal para deixar a tua comida saborosa. E lembra que sal não serve para salgar, sal serve para realçar o sabor. Então quando você usa outros ingredientes para ajudar esse trabalho do sal, a tua comida vai ficar bem mais gostosa. Eu vou colocar um pouquinho de alho e um pouco maior de cebola. O coentro eu vou de leve, zátar um pouquinho mais do que o coentro, pimenta síria na mesma proporção do zátar. Aqui eu tenho o cominho, lembra que ele tem um perfume bem forte, então cuidado para ele não se ressaltar demais nessa receita. Também uma proporção um pouco menor, assim como eu fiz com o coentro. O louro vai dar uma base de sabor, não precisa ser grande quantidade. E o gengibre também não precisa ser uma grande quantidade. Agora olha que bonito que ficou essa mistura. Agora eu só vou misturar todos eles aqui, deixa eu até tirar da frente para você ver melhor aí. Agora é só misturar e está pronto o nosso sal temperado para você usar no que você quiser. Sugestão, guarda ele já num potinho fechado e eu tenho certeza que os vizinhos vão pedir e todo mundo vai querer o teu sal temperado. Tá pronto, olha lá. Uma textura bem bacana. Se você guardar ele bem fechadinho, ele não vai umedecer e você pode usar um bom tempo. Quer uma dica? Prepara ele numa quantidade um pouco maior. Aqui eu fiz uma quantidade pequena, até perto do que a gente usa, talvez em casa para você isso seja bastante. E daí já pega um saquinho plástico, coloca dentro e você vai presentear o vizinho, cunhada, amigo, a sogra, o sogro, quem gosta de cozinhar. Você vai ver que eles vão adorar esse sal. É bem interessante, bem legal, porque além dele passar o sal que a gente gosta, ele também vai dar sabor. Essa dica é bem bacana para que você reduza a quantidade de sódio que você come no dia a dia. E aí, gostou dessa receita de sal? Gostou das dicas sobre essas especiarias? Se você gostou, faz o seguinte, comenta aí embaixo para eu saber, para a gente poder fazer mais vídeos, porque eu tenho, só aqui atrás eu tenho mais umas 30 ou 40 especiarias para falar para você. E daí a gente consegue fazer uma parte 2, parte 3 dessas especiarias para você conhecer um pouco mais. Quem sabe um pouco de ervas frescas, quem sabe um pouco dos temperos como um todo, assim a gente vai abordando um pouco de tudo na cozinha para que você cozinhe cada vez mais e melhor. E
E se você gostou do vídeo, já sabe, né? Já curte ele aqui, já se inscreve no canal e já ativa o sininho para receber as notificações quando sair vídeo novo, que é toda segunda e toda quinta, por volta das 5 horas da tarde. Se você quer saber um pouco mais sobre algum tempero específico, também comenta aí embaixo, assim eu posso saber e fazer um vídeo específico para você. Como eu falei lá no começo, esse vídeo veio de um comentário de um dos vídeos, então pode ser que seja o teu, o próximo eu fazer por aqui. Eu espero que você cozinhe bastante com esse sal que a gente fez aqui. Um bom apetite e vai cozinhar!